Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um encontro com a palavra. Estamos estudando nesse novo trimestre os livros as cartas de 1º e 2º Coríntios, e realmente há muitos assuntos interessantíssimos para nós tratarmos. E hoje eu tenho comigo aqui o Moser, nosso amigo. É muito bom ter você aqui conosco. E nós vamos estudar um assunto hoje muito interessante. Mas antes de nós entrarmos no tema, Moser, por favor, ore por nós. Sim. Bondoso Deus, nos oriente, nos abençoe para que possamos poder explanar desse assunto tão importante, que as pessoas também possam compreender e assimilar da melhor maneira no espírito cristão, e que nós possamos sair daqui mais uma vez engrandecidos pela Tua Palavra. Amém. 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 Nós vemos que a igreja de Corinto era uma igreja bem complicada. E Paulo escreveu 2 cartas justamente porque há muitos problemas ali. Na lição da semana passada, inclusive, nós vimos isso. Desunião, muitos conflitos. E nós vemos que o nosso mundo hoje, ele tem nos influenciado tanto que a tendência atual é considerar o pecado como algo normal, como algo natural. Mas nós sabemos que não é assim. Ele não deve ser nem aceito e muito menos incentivado. E nessa semana nós vamos ver como Paulo tratou do pecado na igreja. E realmente é bem complicado, porque quando nós pensamos no pecado no mundo, né, fora do ambiente cristão, vamos dizer assim, é uma coisa, mas quando nós pensamos no pecado na igreja é outra coisa, né? E nós vamos ver que Paulo soube como tratar disso e ele tirou realmente alguns pontos e algumas lições que nós podemos aplicar para os nossos dias, né? E sobre isso que nós vamos comentar hoje. Mas então, para nós começarmos, qual era o problema em Corinto, Moser? Bom, o que dá a entender pela carta é que Paulo estava mostrando um pecado específico da igreja de Corinto, sim, que era um homem se juntar com a mulher da sua mãe, mulher do seu pai, supostamente a sua madrasta, né? E o que a gente pode entender disso? Vamos o que temos de relatos aqui. Em Levítico 18:8, qual a posição da igreja? Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de seu pai. Sim. Então está muito claro de que a igreja, a Bíblia reprova esse tipo de comportamento. Vamos pegar outra passagem aqui. O próprio Coríntios 5:1, ele fala que até mesmo entre os gentios era abominável. Isso. Então significa que não era só uma coisa entre os cristãos, já era uma prática inaceitável até entre os gentios. Exatamente. Isso. Só para a gente ter mais um parâmetro aqui, vamos pegar aqui como que é a legislação brasileira atual. Se você for olhar no inciso 2 do artigo 1521, o Código Civil proíbe casamento civil ou união estável entre madrasta e enteado. E ainda no parágrafo 2 do artigo 1595, ele fala que o relacionamento não pode ocorrer mesmo quando a madrasta abandona o relacionamento que estava para ficar com o pai do enteado. Então não existe nada em qualquer lugar assim, que não seja de boca das pessoas falam, mas não existe nada escrito que isso está tudo bem. É verdade. Mas infelizmente nós estamos vivendo numa sociedade que tem normalizado certas práticas, né? E coisas que antigamente se viam até como inaceitáveis ou como tabu, infelizmente elas têm sido colocadas como normais. Agora, um dos maiores problemas nessa igreja era porque parece que eles estavam achando tudo muito normal e eles estavam hesitando em agir. Por que você acha que eles tiveram essa postura? Eu imagino 2 hipóteses assim. A primeira hipótese, que possivelmente era uma pessoa influente na igreja ou na comunidade, e eles estavam hesitantes em tomar alguma ação, seja ela qual for. A segunda opção, que eu acho que é muito parecida com o que a gente vê hoje, a gente vê muitas igrejas por aí com tanto medo de perder membros, ou com tanta vontade de ganhar novos membros, que aceitam a pessoa do jeito que ela... Deus fala que ele aceita a pessoa do jeito que ela está. Mas não é para ficar até o fim da vida assim. Isso. Ele fala da transformação pelo Espírito. Sim, com certeza. Então, quando
a igreja, ela tem que orientar. Ó, você pode vir da forma como você é, como trapos de imundície, mas você está aqui para aprender o caminho e seguir o caminho. Não defender o errado, né? Claro, para ser transformado. E a própria Bíblia fala que o caminho da salvação é estreito. Sim. Mas parece que muitas igrejas aí querem abrir a porta ao máximo, escancarar. Ao máximo, então, é verdade, é verdade. Então, provavelmente eram essas duas possibilidades, assim. E aí tem uma questão também que nós temos sempre que considerar, é que o pecado, ele precisa ser tratado porque não é apenas uma questão individual, é uma questão coletiva, ele afeta a igreja como um todo, não é? Porque há muitas pessoas que vão, por exemplo, utilizar aquele tipo de situação para justificar os seus atos também. E é claro que a igreja vai ser prejudicada, ela vai ser minada na sua fé, nas suas práticas, né? A própria lição aqui tem um título que eu achei interessante, ela fala incoerência entre fé e prática. Há uma incoerência muito grande se o pecado não é tratado. Mas o problema, se nós pararmos para pensar, é justamente assim, a responsabilidade que a igreja tem de como tratar disso. Este é o ponto. Porque se nós pensarmos, há necessidade de uma disciplina, há necessidade de algum tipo de intervenção nessa situação. Com certeza. Mas você percebe que hoje em dia a disciplina ela é muito mal vista, né? Ela é muito mal considerada. Por que será que as pessoas têm tido esse tipo de pensamento em relação à disciplina hoje? Eu acho que por duas razões, né? Eu não sei se como essas pessoas foram criadas, que tipo de pais elas tiveram. Sim. Parece que a sociedade atual tem, principalmente hoje, tem um ego muito inflado. Então a pessoa assim, ela não aceita nenhum reprimenda, nenhum comentário contrário que ela pensa. Sim. Principalmente se outras pessoas ficarem sabendo. Sim. Então, o que acontece é que a pessoa, por mais que você coloque um erro escancarado na frente dele e fala isso aqui está errado, a pessoa não aceita. É verdade. Pelo próprio ego dela. É verdade, é isso mesmo. E isso é um desafio para a igreja, justamente por essa questão. Muitas pessoas com esse tipo de característica, elas não vão aceitar a reprimenda. Sim. Provavelmente vão sair da igreja, vão sair falando mal da igreja e vão tentar arrastar outras pessoas para fora também. É verdade, é verdade. Então é um desafio para a igreja estar realmente ciente de que fazendo o certo, você pode perder membros, sim. Ser atacada, sim. Sim. Mas, como eu li por aí, se a igreja ela aceita o erro para não perder membros, é porque ela já perdeu a Cristo faz muito tempo. É verdade. Forte isso, viu? Mas é verdade. Veja que Paulo coloca, de algumas maneiras assim até bem drásticas, né? Ele coloca aqui, nós estamos estudando basicamente os capítulos 5 e 6, né? Nessa semana. E no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz assim, que essa pessoa seja tirada do meio de vocês, que seja entregue a Satanás, que vocês não se associem nem comam com alguém assim. Parece muito duro você ouvir tudo isso, né? Quando Paulo coloca dessa maneira, nós podemos pensar assim, mas espera um pouco, e aí? Como é que fica? Quer dizer, a pessoa está errada? Está. Ela está cometendo um pecado grave? Sim. Ela está trazendo problemas para a igreja? Com certeza. Mas o que ele fala aqui parece tão duro. Mas, na verdade, nós temos que pensar qual é o verdadeiro objetivo da disciplina. E como a gente pode equilibrar a firmeza e a misericórdia. Paulo já nos dá a resposta aqui, né? Então, para ter esse equilíbrio entre firmeza e misericórdia, primeiro, você tem que se apegar à palavra, que a palavra diz. E, em segundo, ver como essa palavra foi interpretada. Sim. Como o exemplo de Jesus com a mulher pecadora. Sim. Você não hesita em apontar o pecado, mas você age com compaixão. Isso. O que muitas vezes exige sabedoria é entender até onde vai a compaixão e até onde começa a permissividade. Isso tem que ter muita sabedoria da liderança, mesmo que seja como uma pessoa influente, uma pessoa muito benquista, assim. Sim. Então, assim, entender assim, olha, o erro é esse, mas vamos tentar da melhor maneira, evitar a exposição desnecessária. Sim, tá? isso mesmo. Mas que realmente tem que ficar claro para a comunidade
que esse tipo de comportamento não é aceitável nem para essa pessoa e nem para qualquer outra pessoa. Sim. Para não criar precedentes. Sim, claro. Imagina você tem um erro, claro, se não é tratado de nenhuma maneira, nem é citado, outra pessoa pode cometer um erro similar ou até pior, falando, o fulano passou batido, o meu também tem que passar. E se não passar, eu vou falar, ó, aquele caso lá ninguém fez nada. É verdade. Vai mostrar uma parcialidade, né? Então. Mas veja bem, um outro aspecto que é importante nós colocarmos em relação a isso é a questão de que a disciplina ela tem que ter sempre um aspecto redentivo, um aspecto salvador. Mesmo que a pessoa realmente seja, né, como diz aqui, rechaçada, né? Paulo fala, como eu disse aqui, algumas expressões são duras aqui no capítulo 5. Mas tudo isso tem qual objetivo? Ele mesmo diz, a fim de que o Espírito seja salvo. A intenção sempre deve ser salvar. Como você colocou muito bem, não é expor a pessoa, não é trazer aquela vergonha sobre ela, não é fazer com que ela se sinta excluída de tal forma que ela nunca mais tenha o desejo de estar perto de Cristo, porque na verdade nós temos que lembrar sempre, né? Eu gostei muito de algo que eu vi da semana passada, que o Carlos e a Thalita fizeram ali a colocação, que a igreja não pertence a uma pessoa, a igreja é de Cristo. Então todas as vezes que nós fazemos alguma coisa que de alguma maneira possa afetar a imagem de Jesus, né, para aquela pessoa, nós estamos errando muito feio. Sem dúvida. Então nós temos que pedir sempre a direção do Espírito Santo, pedir sempre o amor de Deus no nosso coração, a misericórdia dele. Eu me lembro sempre, aqui na igreja de Moema, o pastor Voltaire Cavalieri foi, né, pastor jubilado e aí frequentou muito tempo aqui. E ele disse uma vez uma definição de misericórdia que eu nunca me esqueci. E é algo que, assim, mostra como a gente deve também tratar os outros, né? Ele diz assim, misericórdia é nós sermos tratados como nós não merecemos. É exatamente isso que Deus faz conosco. Então, o pecado na igreja, claro, precisa ser tratado, ele tem que ser observado, tem que ser retirado do meio, para que a igreja não seja prejudicada, mas a misericórdia tem que estar presente, né? Disciplina, talvez muitas pessoas que hoje tenham tanto horror da disciplina, é que elas não tenham sido tratadas com misericórdia, né? E as duas coisas têm que andar juntas. Tem que haver esse equilíbrio, né? Como a gente colocou aqui. Um outro ponto que eu acho interessante é quando ele fala do fermento, né? A metáfora do fermento é precisa e eu diria preciosa, né? Por que essa questão do fermento ela é tão importante? Quais são as formas modernas, que a gente poderia dizer, de um fermento que podem contaminar a igreja hoje? A gente tem as falsas doutrinas. Sim. As falsas doutrinas são maneiras sutis de você dar a entender que tal comportamento é aceitável ou tal forma de pensar aceitável, né? Então, quando o Paulo, por exemplo, fala tudo posso naquele que me fortalece. Naquele me fortalece. Ou todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Sim. Se a pessoa pegar isolado aquele trecho, todas as coisas me são lícitas, dá a entender o quê? Então depende de cada um. O que vale é que cada um acha certo ou errado. Sim. E o que tem que ficar muito claro é que não é a nossa opinião, é a opinião da Bíblia, né? Claro. Se a gente depender da nossa própria consciência para analisar o que é certo e errado, a gente pode ter uma infinidade de interpretações e uma infinidade de pensamentos absurdos. Basta lembrar o que Jeremias fala, enganoso é o coração, né? É o nosso coração que ele está falando, né? Então nós temos que tomar cuidado para não querer realmente fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira de enxergar. Tem que ser sempre pela palavra de Deus. Então quando a gente pensa no fermento, vamos pensar na substância em si. Qual é o papel do fermento? Levedar toda a massa, né? Você tem um pouquinho só e é suficiente para fazer com que a massa cresça, né? Para você poder assar e tudo mais. Então, como é que a gente pode ver isso dentro da igreja? Você falou alguma coisa sobre as falsas doutrinas, mas que outras coisas a gente poderia denominar como sendo fermento também? Olha, a gente pode ver coisas mais sutis, por exemplo, assim.
Um irmão tá falando fofoca, fala assim, não, eu só tô fazendo um comentário Exatamente. para que as coisas fluam melhor. Mas será que realmente a pessoa está comentando para ser melhor? Isso. Ou porque ela realmente está querendo atingir um próximo por algum motivo, né? Isso aí. A gente pode ver a questão do próprio fermento, como você falou, uma coisa simples, nos tempos antigos, o pecado de Acã. Foi uma coisa tão pequena, eles invadiram uma cidade. Sim. E uma pessoa pegou o que não deveria pegar. Sim, exatamente. E na próxima guerra, muita gente morreu porque eles perderam a guerra contra Ai. Exatamente, por causa de um pecado. Uma pessoa. Isso mesmo, verdade. Então, bem lembrado. Tem trazendo para os dias atuais, eu ouvi uma parábola uma vez, que uma pessoa teve um sonho cristão, e nesse sonho, a casa dele era um coração, e apareceu Satanás batendo na portinha dele, você já deve ter ouvido essa história, e aí ele falou assim, eu quero entrar. Eu falei assim, não, Satanás não pode entrar no meu coração. Eu falei assim, não, mas eu vou pegar só um quartinho, o resto é seu. Eu falei assim, não, você não pode ocupar meu quarto, né? Então eu só quero só uma cadeira, só para me sentar, assim, nem uma cadeira. Falei assim, então eu só quero um pontinho na parede. Isso. Ele aceitou, um pontinho na parede, tá bom, não vai fazer mal a ninguém. Não vai fazer mal. E ele simplesmente botou num prego e pendurou uma carniça. Exatamente. Que infectou a casa inteira e não conseguia ficar mais dentro de casa. Então, para a gente ver qualquer coisa aparentemente pequena, ela pode tomar uma proporção muito grande. Exatamente. Fofoca, comentários sobre o que a pessoa, a interpretação de alguma pessoa. Você pensa numa pessoa, por exemplo, assim, alguém que entrou na igreja e desafinou, sabe, por algum motivo, ou não conseguiu estudar o suficiente, ou estava com voz ruim naquele dia, alguém faz um comentário maldoso, né? Chega aos ouvidos dessas pessoas, a pessoa não vai querer participar mais. Exatamente. A família pode ficar chateada. Pode ficar chateada, é verdade. E, então, coisas pequenas podem crescer como fermento, como você falou. Com certeza. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Nós temos que pedir sempre a ação do Espírito Santo. Eu sempre falo na minha classe, nós temos que pedir o Espírito Santo e tomá-lo na veia todos os dias, porque nós somos muito difíceis. O ser humano é pecador, vamos dizer assim, naturalmente pecador, né? Porque a partir do momento que o pecado entrou nesse mundo, como diz o pastor Bulhão, respirar, nós estamos pecando. Respirando, pecando, né? Então nós precisamos mesmo dessa direção, dessa orientação da parte de Deus para que a gente possa mudar, né? E Paulo nos orienta em relação a isso, né? Tomem cuidado com o fermento dentro da igreja, né? Aí vem um outro ponto que é importante, que é o antídoto contra a imoralidade sexual. Bom, qual é o antídoto? O que a gente pode fazer para viver realmente assim, como novas criaturas, como diz, uma nova massa, sem fermento, viver de uma forma que realmente agrade a Deus, que faça a vontade dEle. O que Paulo nos sugere aqui? Como é que nós somos capacitados a viver de acordo com essa nova vida em Cristo? Eu vou pegar algumas passagens aqui. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Exatamente. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Exatamente. É exatamente o caso, por exemplo, de Jesus chamar Mateus, um publicano, pessoa odiada pelo próprio povo, para ser um discípulo. Isso pode ter sido visto inicialmente para eles como um escândalo. Mas Jesus, ele sabia que o coração de Mateus, ele estava aberto a deixar tudo aquela monte de coisa errada para trás, aquelas práticas, e mudar completamente. Exatamente. Foi exatamente o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Exatamente. Então, assim, deixando as coisas velhas para trás, não é necessário os membros ficarem remoendo a vida inteira. Olha, ele já fez isso, ele já fez aquilo. Então, é verdade, é verdade. Assim, ele recebeu o chamado agora, batizou, os pecados estão sepultados. Sim, é verdade. Uma outra passagem que temos aqui, Efésios 4, 22 a 24. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, quando a gente fala renovar o espírito, como que uma pessoa como Mateus poderia
se transformar tão brutamente. Não é simplesmente falar, não vou fazer mais e vai dar certo. Não. Ele tinha que se alimentar de coisas boas. Exatamente. Escutar o Cristo. Exatamente. Hoje a gente não tem o Cristo presente aqui no nosso meio, mas a gente tem a palavra, a gente tem o espírito de profecia. Com certeza, isso. Então, assim, você encheu a sua mente de coisas ruins a vida inteira, você abandona, abandonar, não lê mais, preencher. mas preenche com coisas boas. Isso aí, exatamente. Eu gostei muito que você leu essa passagem, que é uma das que eu gosto muito. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu sempre procuro fazer esse contraponto entre esses dois verbos, né? O verbo estar, ele é um verbo de estado, né? Parece uma redundância, mas é alguma coisa assim, é algo passageiro, não é algo permanente, né? Enquanto o verbo ser é permanente. Então, quando você tem Paulo dizendo aqui, se alguém está em Cristo, então quando você se coloca, né, em Jesus, você deixa que a palavra entre na sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser uma nova criatura. Então é como você falou, a pessoa vem como ela está, mas ela não permanece daquela maneira. Ela vai mudar, ela vai ter uma nova vida. O exemplo que você deu de Mateus é maravilhoso, porque é exatamente isso. Imagine como foi para aquelas pessoas ver um publicano que era odiado, execrado, né, pelo povo, ser chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Né? E ele realmente foi transformado. Isso é maravilhoso. Então nós temos que buscar isso. A vida cristã ela tem que ser uma nova criação. Nós somos novas criaturas, né? Ele fala aqui, ó, no finalzinho do verso 16, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, novidade de vida é você realmente andar em conformidade com aquilo que você aprendeu. Então, não tem sentido, por exemplo, a pessoa fazer, né, tomar a sua decisão, vir para Cristo e continuar do mesmo jeito. Não tem como, né? E é isso que Paulo estava combatendo naquele momento. Um outro aspecto que eu achei interessante, ainda dá um tempinho para a gente comentar, é que no capítulo 6 de 2 Coríntios, Paulo fala um pouquinho sobre a questão dos litígios e a questão de proteger a identidade da igreja. Porque muitas pessoas achavam que, por exemplo, podiam resolver algumas determinadas situações em tribunais comuns. E aí Paulo fala assim, mas vocês não devem fazer isso. Se vocês têm uma determinada situação, vocês têm que fazer o quê? Qual é a sugestão que ele dá para essas pessoas? Façam, resolvam entre vocês, não é? Nós temos que tomar cuidado com isso, por quê? Qual é o ponto básico nessa questão aí que precisa ser observado? A gente tem que entender que, apesar de termos uma legislação, sim, ela pode ou ter sido mal escrita ou está sendo mal interpretada. Mal interpretado, o que está acontecendo hoje. Então, na verdade, assim, na medida do possível, o ideal é a gente conseguir um acordo mesmo, através do diálogo. Entre as pessoas, né? Sim, com certeza. Justamente porque evitar tanta exposição mesmo. Exatamente. A gente entende que existem situações que não tem jeito. Você acaba chegando numa questão jurídica, por exemplo, imagina um divórcio. Sim. Não tem como marido e mulher resolver entre si. Claro. Não dá. Não, você vai para uma casa, eu vou para outra e resolveu. E tá tudo bem. Não dá, você tem que envolver a justiça de qualquer maneira. Claro, porque tem leis que regem exatamente. Isso, né? De uma forma específica. Então, exatamente assim. Ou proteger injustiças graves, questões de herança, assim, questões assim. Mas, assim, eu vou pegar um exemplo para ficar mais claro do que você perguntou. Eu imagino o quanto de litígio jurídico que teve na época da Covid. Sim, é verdade. Esse é o tipo de coisa que dá para resolver fora do tribunal. Imagina, por exemplo, você tem um comércio alugado de mim e você, obviamente, não está vendendo nada, você não consegue me pagar. Sim. Ou te obrigo a... se você não pagar tudo que a gente assinou pelo contrato, vou te expulsar. Sim. Ou te colocar na justiça. Sim. A gente entende que é uma situação que não há dolo da sua parte. Claro. Você está fazendo o seu melhor e por circunstâncias externas você não está cumprindo o acordo. Exatamente. Esse é o tipo de situação que Paulo, por exemplo, quer dizer assim... Gente, você está entendendo que o outro lado não está cumprindo? Sim, porque ele não está conseguindo, mas ele está tentando? Sim, é verdade. Porque não precisa chegar num tribunal uma coisa dessa, né? Você simplesmente fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, a hora
vamos dividir o aluguel pela metade. Sim. Ou assim, esses primeiros 2 meses que você está de portas fechadas, eu não vou cobrar. Sim. Ou eu vou cobrar lá na frente quando você estiver operando. Esse é o tipo de coisa assim que pode ser resolvida de outra maneira. Exatamente. Então, é isso que Paulo propõe para dentro da igreja. Acordo, conversa, né? Por quê? Porque tem a questão também da própria imagem da igreja, né? Imagine um irmão levando o outro em tribunais, processando e fazendo, perseguindo. É bem complicado. E ele dá realmente essa sugestão, então, para que não haja isso, a fim de que a igreja, a imagem da igreja seja preservada. A gente sempre tem que lembrar que tudo que nós fazemos e falamos acaba, de alguma maneira, afetando a igreja, porque nós somos a igreja, cada um de nós, né? Então nós temos que realmente, assim, pensar muito, analisar, né? Pesar os prós e os contras antes de tomar qualquer atitude mais precipitada, né? Bom, e por último, quando ele fala aqui de casados e solteiros, obviamente, nós já comentamos um pouco, porque aí é a questão da vida cristã, né? Porque quando nós procuramos realmente viver em conformidade com tudo aquilo que Deus colocou na sua palavra, sejamos casados ou solteiros, vai haver um cuidado maior. Paulo fala, né? Olha, os casados eu digo que não se separem, os solteiros que fiquem como eu. Por que será que ele fala isso? Claro, porque havia, principalmente na igreja de Coríntios, muitos problemas em relação a essa questão. Mas hoje, como nós temos problemas, né? E o que a gente pode fazer para minimizar essas questões? O que você acha? É um dos últimos pontos aqui que a gente vai colocar. Tem algumas... Paulo nos dá algumas dicas, né? Sim. A gente pode extrapolar para outras situações. Com certeza. Então, por exemplo, assim, Paulo fala, se um dos membros do casal aceitar a Cristo, o outro não, ele recomenda, olha, mesmo que você tenha um cônjuge não cristão, se ele ainda entende que quer ficar com você, não se separe simplesmente porque ele não aceitou. Exatamente. E a gente pode extrapolar isso para outras situações. Você pode ter, por exemplo, uma família que, não só um cônjuge, esposa, você pode ter um tio, um sobrinho, uma esposa, assim, que é totalmente contrário à lei. E assim, na medida do possível, se você consegue ter algum contato que você possa ser uma testemunha, é válido. Sim, é verdade. Muitas vezes a pessoa pensa assim, a pessoa interpreta demais o que Paulo fala. Não, corte pela raiz, não fale mais com as pessoas. Mas se Deus pede pra gente ser a luz do mundo, a testemunha, sim, exatamente. Se a gente corta de imediato, a gente não consegue ser luz. Com certeza. Então a gente tem que ter esse bom senso, assim, olha, apesar de eu ter pessoas ao meu redor que eu não concordo, ou trabalhar numa empresa que tem princípios totalmente diferentes dos meus, você manter um relacionamento. Até o momento que você falar, não, eu acho que manter o contato com essa pessoa, com essa empresa, com essa entidade, vai me corromper. Aí eu corto. Exatamente. Dá para extrapolar, é isso mesmo, você está colocando muito bem. E aí tem a questão mesmo assim do comportamento mesmo, do dia a dia, porque nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro, né? Tanto casados quanto solteiros, bombardeados por ideias, por filosofias, por novos modos de pensar e tudo mais. Então nós precisamos muito, muito do Espírito Santo para que a nossa vida seja completamente pautada na palavra de Deus, né? Paulo estava sempre dirigindo, como nós vimos aqui, os coríntios para a palavra, mostrando, olha, Cristo é o centro, o que vocês estão fazendo, a igreja, a base da igreja é o quê? É a vontade do Senhor. Então, tomem cuidado com isso. A gente tem que realmente, assim, parar e analisar isso. Como eu disse no início, nós estamos vivendo momentos muito desafiadores, muito difíceis. E eu vejo que essa lição, ela nos trouxe para essa reflexão. Como lidar com isso, o que fazer, qual seria a nossa postura, não é? Porque nós, infelizmente, temos visto isso acontecer com muita frequência, né? Problemas de relacionamento, problemas de litígios, problemas, enfim, os mais variados, né? Nós já estamos quase no final, mas eu gostaria que você colocasse uma palavra final que você acha, né? Depois eu vou fazer uma finalização também. O que você acha, assim, de tudo isso que Paulo colocou,
o que a gente precisa realmente extrair para os nossos dias? Penso nos nossos dias, penso em duas coisas. Primeiro, a gente tem um pensamento por aí que diz assim: se me faz feliz, que mal tem. Isso é uma frase diabólica mesmo, porque assim, se você consegue realmente interpretar o que é algo que vai te fazer feliz a longo prazo? Não. Ou é algo que vai te dar só uma satisfação momentânea? A pessoa fala assim: não, eu quero beber o máximo que eu posso. Sim. Será que isso vai te dar uma felicidade mesmo, a longo prazo, para você e para sua família, para seus entes queridos? Exatamente. Então, essa frase tem que ser muito bem, um olho muito atento para ver o que a pessoa está buscando a felicidade ou só um prazer momentâneo? Ela tem que ter esse espírito crítico. É verdade. Segundo ponto por esses dias, temas, sobretudo bem sensíveis como a questão da moralidade. Sim. O cristão tem que saber lidar com o não cristão. Exatamente. Porque como falar, justamente, como colocar suas ideias. Justamente por essa questão que a gente comentou, o ego hoje é tão inflado. Sim. Quando você expõe esse tipo de conteúdo, a pessoa pensa: mas você acha que você é melhor que eu? Sim. Esse é o primeiro pensamento. Né? Então, assim, o que o cristão sempre tem que ter um espírito de humildade e sempre entender e responder assim: eu não sou melhor que você. Eu estudo a Bíblia para ser melhor do que eu era ontem. Isso. E eu quero que você... Me comparando comigo mesmo, né? E eu quero que você faça o mesmo. Claro. Você estude a Bíblia para você, hoje, conseguir ser melhor do que você foi ontem. Exatamente. Você conseguir, assim como eu estou crescendo, comparando como eu era, eu queria que você realmente tivesse a oportunidade. Experiência. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom, moça. É isso mesmo. E como você falou dessa frase, né, que muitos utilizam, eu me lembrei de uma outra. Não tem nada a ver. Exatamente. Nossa, essa frase é um problema e nós temos visto que as pessoas têm utilizado com uma frequência muito grande, inclusive dentro da igreja. Sim. Porque o nosso tema aqui é isso, o pecado na igreja, né? E como Paulo lidou com isso. Então, quando a gente para pensar em tudo que nós analisamos aqui, na questão da disciplina, né? O problema que existia ali, o perigo da complacência, de você ser muito tolerante, você dando, sabe, muita oportunidade, deixando a coisa do mesmo jeito. Nós temos que realmente, assim, pedir a direção de Deus. Somente Ele. Como você falou do exemplo de Mateus, assim como Mateus foi transformado, totalmente transformado, né, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, nós precisamos mais do que nunca hoje. Porque nós sabemos, do mesmo jeito que a igreja começou, com a descida do Espírito Santo, ela vai terminar. Isso. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Então, nós precisamos hoje nos conscientizar de que a descida do Espírito Santo é absolutamente necessária. Porque há tantos casos que, por exemplo, você pode falar, como você disse, a questão do ego inflado, você pode colocar a verdade na frente da pessoa e ela não enxerga, ela não aceita, ela não se submete de forma nenhuma. Quem é que vai fazer isso? Nós vemos o verso, né? O Espírito Santo veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode fazer isso, né? Exatamente. Que a gente possa realmente aprender com essa lição, né? Que todos que estão nos vendo possam aprender com essa lição, que realmente o que Paulo quis falar aqui para nós é a maneira como a igreja deve lidar com o pecado, de forma responsável, amorosa, restauradora, preservando a pureza do evangelho e buscando sempre a redenção do pecador. A intenção sempre é essa, né? É sempre buscar a salvação do pecador. Que nós todos, nós aqui e vocês que estão nos vendo, possam orar por pessoas que estejam passando por situações assim e possam agir de tal maneira que o Espírito Santo influencie, que Ele mostre como você deve agir, como você deve falar, porque a intenção é sempre reconciliação. Foi o mesmo que Deus fez conosco, né, através de Jesus, e é isso que Ele quer fazer conosco hoje também. Vamos orar para nós fecharmos? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pelos momentos que passamos aqui, meditando nesse assunto tão delicado, tão difícil, mas ao mesmo tempo tão esclarecedor. Paulo nos deu algumas impressões maravilhosas acerca da maneira de tratar o pecado na igreja e nós te pedimos, dá-nos teu Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse processo, para que possamos fazer realmente aquilo que esteja de acordo com a tua vontade
no tratamento com todos nós que somos pecadores, assim como aqueles que porventura possam estar fazendo alguma coisa que seja até mais gritante no nosso meio. Seja conosco, Senhor, seja com aqueles que nos assistem também, que possamos continuar nessa jornada, aprendendo de Ti e procurando fazer realmente aquilo que Te agrada, pelo poder do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Nós pedimos tudo isso agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a sua companhia conosco nesse encontro com a palavra e convidamos você a estar conosco na próxima semana. Até lá.